Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista, ativista, comunicólogo, estudante de direitos humanos e é isso aí. Hoje eu vou falar um pouco sobre um vídeo que o Pirula fez sobre a questão de falar de política ou não falar de política. Então, caso você ainda não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo. Eu falo muito sobre o espectro autista, a deficiência, direitos humanos, política, esses temas em geral, né? Então, aperta no botão de se inscrever e é isso aí, a gente vai falar um pouco sobre o vídeo do Pirula, né? O vídeo do Pirula é um Pirula recente, né? Um vídeo dele, onde ele fala sobre essa questão de ser um biólogo, né? Para quem não sabe, o Pirula é um canal muito famoso de divulgação científica da área das biológicas, né? E ele fez esse vídeo falando um pouco sobre essa questão de ser um biólogo, né? Que é uma área de biológicas, né? E ao mesmo tempo falar de política, né? Ele falou que, assim, na concepção dele, não tem como não falar de política, principalmente quando são assuntos voltados, por exemplo, a questão de patente, de fósseis, né? Teve até o caso, alguns anos antes, do Museu Nacional, né? Que chegou a pegar fogo, né? E isso também passa por uma questão política, né? E eu vim fazer algumas considerações, né? Quem quiser depois assistir o vídeo do Pirula, vou deixar o link no comentário fixado para vocês darem uma olhada, né? Um vídeo longo, né? Para padrões do YouTube, mas para quem já acompanha o Pirula não é tão grande assim, né? Mas vamos lá, vamos fazer algumas considerações em relação a falar ou não sobre política, sendo um divulgador científico de qualquer área ou não, né? Para começar, quem pode falar de política? Assim, basicamente todo mundo pode falar de política. Na verdade, até quem não quer falar de política tá falando sobre política. Eu vou dar alguns exemplos assim, variados. Quando uma pessoa fala, por exemplo, que não gosta de falar de política, ela já está falando de política, porque quando ela está se propondo a negar um debate, né, que ela considera político, né, eu vejo muito isso, principalmente de gente mais alinhada à direita, né, mais liberal ou conservador, né, se propõe a negar esse debate, principalmente quando o argumento político é de um viés ideológico de esquerda. Na verdade, a pessoa já está se posicionando politicamente. Então não faz muito sentido a pessoa se dizer que não gosta de política, que não fala de política, apesar de que tá falando, né? Apesar de que também a própria existência dela, principalmente quando ela carrega algum tipo de identidade, né? Seja o caso de pessoas com deficiência, seja as pessoas racializadas, seja as pessoas do universo LGBTQIA+. Então, assim, a própria existência dessa pessoa, né, o próprio fato dela existir já é uma espécie de ocupação de espaço político na sociedade. Então não faz muito sentido esse tipo de argumento. Por isso que eu falo, todo mundo pode falar de política. A questão não é poder ou não poder falar de política, e sim justamente qual é o seu objetivo na hora de falar de política. Se é um objetivo de emancipação, né, das pessoas, né, sejam por questões de classe ou identidades, ou se você promove o uso da sua fala política justamente para opressão dessas mesmas pessoas. Então, o ponto chave é esse, não é falar de política, mas como se fala política, né? Então, o ponto é esse. No caso do Pirula, não só do Pirula, na verdade, mas de qualquer divulgador científico, ou mesmo para quem não é divulgador científico, mas atua numa área, seja como pesquisador ou não, né? Quem está na graduação, por exemplo. A questão é você ter a responsabilidade do que você fala. Vou usar o Pirula mais de exemplo, né? Que é principalmente meio que um vídeo de resposta para ele, né? De certa forma. Que assim, quando você faz parte de uma grande área que não envolva tanto política assim, né? Porque política é um ramo bastante de humanas, né? Envolve
desde a questão do direito, desde a questão dos direitos humanos, a questão da comunicação, que no caso é minha área, né? Muita filosofia, né? Quando você está numa outra grande área que não as humanas, você tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de você falar sobre questões políticas. Porque como você não domina o assunto, né? Não domina aspectos, né? Elementos da área de humanas, fica mais fácil de você falar alguma besteira em relação a qualquer coisa, conceito, posicionamento político, enfim. Da mesma forma que uma pessoa de humanas, né? Por exemplo, no meu caso de comunicação, eu posso, por exemplo, falar sobre a questão de algoritmos de redes sociais. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque a questão de algoritmo, ele é uma área meio que interseccional. Ele entra para uma intersecção entre a área da comunicação, né? Que é a questão do preconceito que o algoritmo tem, né? Principalmente em relação a ser feito por pessoas, né? E pessoas têm preconceitos, mas também se intersecciona com a área da tecnologia da informação. Então não posso necessariamente entrar muito em aspectos técnicos de algoritmo, né, de aprendizado de máquina, por exemplo, porque se eu entrar nessa seara, a probabilidade de eu errar vai ser muito maior do que se eu estivesse falando somente da questão do preconceito, da questão da comunicação, das dinâmicas das redes sociais, enfim. Então, assim, da mesma forma que na área de humanas, na comunicação, direito, enfim, é complicado você entrar numa outra seara, numa outra grande área, isso também vale para as áreas de biológicas e de exatas na hora de falarem de áreas que não dominam, né? Não estou dizendo que a pessoa que é de uma área não possa falar de outra, mas se precisa tomar mais cuidado na hora de falar sobre esses assuntos, né? Você precisa ter mais tempo, né? Ter uma carga de estudo maior, né? Para falar sobre esse assunto, né? Já que é um assunto que não faz parte do seu dia a dia. Então, esse é o grande porém, né? De tomar alguns cuidados na hora de falar sobre, no caso, né, do vídeo do Pirula, de falar sobre política, né? Levando isso em conta, você pode perceber que eu estou incentivando as pessoas a falarem de política. Sabe por quê? Justamente para ocupar os espaços, né? Porque, assim, a ciência, né? Assim, eu não vou entrar muito em aspectos do que é ciência e o que não é ciência. A ciência é um campo de disputa, principalmente ideológico. Vou dar alguns exemplos na história da ciência, né, de coisas que até hoje são científicas, mas são eticamente bem questionáveis, outras coisas que eram assim, classificadas como científicas na época, hoje não mais. Vou dar alguns exemplos. O primeiro, né, são os estudos voltados a medir crânios de pessoas, né, que faz com que se classificasse quem tivesse um crânio de determinada forma fosse colocado como mais inteligente, né, um coeficiente intelectual maior, né, enquanto outras pessoas são inferiores, né. Isso foi muito usado no contexto racista, né, principalmente que hoje até se chama racismo científico, né, que classificam pessoas de diferentes raças, né, raças no sentido social, né, como superiores intelectualmente e inferiores intelectualmente, e isso era usado até hoje, se você parar para pensar, como um argumento para validação de uma superioridade racial branca. Outro exemplo, né, mais voltados a humanas, né, é a galera da antropologia, que há alguns séculos atrás se utilizava de um contexto de sociedade superior, né, usando critérios obviamente eurocentrados, né, utilizavam esses critérios para classificar tipos de sociedade, né, sociedades mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, e a partir disso utilizar essa hierarquização, obviamente
as sociedades que eram classificadas como mais desenvolvidas eram as sociedades europeias, né? Enquanto as sociedades da África, né, os vários países da África eram classificados como sociedades menos desenvolvidas, né? Então, essa posição, né, ideológica da ciência sempre existiu, sempre vai existir. Quem fala que ciência não tem ideologia, volte 3 casas, né? Porque, enfim, a ciência sempre foi uma ferramenta, né, ideológica, né? A ciência sempre foi um campo de disputa ideológico e político, né? Então eu classifico que quando uma pessoa se propõe a falar de política, principalmente quando ela é uma divulgadora científica, atua de alguma forma com ciência, ela precisa deixar o seu posicionamento bem evidente de que ela está defendendo uma emancipação das pessoas com o uso da ciência e não a opressão, justamente pelos pontos que eu acabei de falar, né, de que usaram a ciência para oprimir povos, né, para oprimir minorias, né. Na própria questão do espectro autista, né, usam análise do comportamento aplicada, tem pesquisas genéticas que visam identificar os genes do autismo, né, do espectro autista, justamente para fazer com que não nasçam pessoas autistas, né, meio que anda acontecendo com a síndrome de Down hoje. Então é uma utopia falar que a ciência é neutra. Então, assim, as pessoas elas precisam falar de política, principalmente as pessoas que falam sobre política e ciência a partir de uma perspectiva emancipadora, né, das pessoas, porque senão espaço vago acaba sendo ocupado por, assim, pessoas que querem a opressão de todo mundo, né? A minha opressão, a sua opressão, a opressão do Pirula, a opressão de alguém que estuda, por exemplo, movimentos sociais, questão de raça, questão de classe, gênero, enfim. Ou mesmo as chamadas hard sciences, né, que são as exatas e biológicas, né? Então, assim, partindo disso, é só para mostrar um pouco sobre como a ciência é um campo de disputa, é um campo que é também político. As pessoas, né, no caso principalmente Pirula, né, precisa falar de política a partir de uma perspectiva emancipadora. E quem falar que ciência e política não se misturam, talvez eu acho que não saiba muito sobre o que é ciência, né? Então, enfim, levando isso em conta, comente aqui o que você acha, né, do que eu falei, do que o Pirula falou, né, caso você já tenha assistido o vídeo dele, né. Como eu falei no início do vídeo, deixei o vídeo do Pirula no comentário fixado para vocês darem uma olhada. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não tenha inscrito, e compartilhe assim para toda a sua família, todos os seus animais, os seus amigos, né, os seus inimigos também, né, porque tem gente que me odeia, né, mas enfim. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Até a próxima, tchau!